divino, piedoso, justo e soberano Deus. Louvado, engrandecido, exaltado, seja sempre o teu santíssimo nome, a tua santíssima obra perpétua. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque tem aberto não apenas os meus olhos, mas também tem destampado os meus ouvidos, para que caminhe não confiado em obra humana alguma, mas confiado na obra divina, eterna do Santíssimo Deus. Senhor, até aqui eu tenho confiado, eu tenho, ó Deus, me lançado a fazer a tua sagrada vontade. E sei, ó Deus, meu Pai, que caminho em misericórdia, piedade e compaixão da soberania divina do eterno Deus. Porquanto teu trono tem iluminado não apenas, ó Deus, a todos os moradores do céu, mas também tem me trazido uma grande força, uma grande fé, uma grande confiança no conglomerado divino e eterno de Deus. Senhor, a minha alma e o meu espírito estão nesse momento com muita gratidão, com muito, ó Deus, meu Pai, desejo e intenção de te homenagear, de te engrandecer, Senhor, e reconhecer a tua autoridade soberana, perpétua e divina. E quanto isso me dá força, Senhor, porque vou sendo levado pelo teu Espírito, ó Deus eterno, de oráculo em oráculo. A tua palavra, Deus, ela é poderosíssima e traz qualquer que seja o mais miserável homem do monturo, ele coloca de pé. É por isso, Deus, meu Pai, que em ardente frequência de espírito desejo estar aqui na construção da oração da alvorada. Obrigado, meu Deus, porque tem feito os caminhos, ó Deus, meu Pai, para que eu compreenda as elevadas alturas da soberania de Deus, daquilo que me é revelado em proporção à minha capacidade humana. Uma palavra gloriosa e eterna, muito conhecida dos irmãos da Igreja de Cristo, os que temem ao Senhor, é a palavra que diz: os que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração sentiu, é o que Deus tem preparado para aqueles que creem e confiam no Senhor. Senhor, eu quero te agradecer por tudo, porque tem colocado no meu coração o desejo, a fome e a sede contínua de confiar em Deus, de acreditar em Deus, de sustentar uma fé salvífica. E sei também que tu tens estendido aos teus servos, às tuas servas, aos teus filhos, este também grandioso sentimento que nasce na vida do cristão, na vida do temente a Deus, sejam eles homens ou mulheres de Deus. Obrigado, Deus. Muito obrigado, porque tu me fazes companhia, ó Deus, meu Pai, diante da estrada da salvação. Sei que caminho em muitos momentos, parecendo estar até mesmo solitário. E trago a companhia e a lembrança dos meus amados irmãos e companheiros em Cristo, que certamente estarão, ó Deus, meu Pai, em oração. O homem que conhece as primícias de Deus, ele sabe que há uma vida em que ele se defende diante das necessidades temporais, mas também há uma revelação da parte do nosso Senhor que a vida de oração é fundamental. Ela é imprescindível quando o homem crê
que confia em Deus, ele começa então a compreender claramente que uma vida de oração abre não apenas as janelas ou mesmo as portas, mas a vida de oração, ela abre caminho aonde nenhum caminho pode ser aberto, pois que a própria palavra diz que o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esta é uma palavra clássica, o justo viverá da fé. Ele precisa então ter a devida confiança no mundo sobrenatural, invisível, eterno de Deus. Ele precisa confiar no governo soberano de Deus que é anunciado na sua palavra, segundo o seu evangelho. Uma palavra muito gloriosa, assim manifesta no evangelho, é a palavra em que diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus a toda criatura, e nele se revela a sua justiça. Senhor, estamos ataviados, ornados, ó Deus, e assim preservados pelo mundo espiritual de Deus. E aqui desejamos, ó Deus, meu Pai, caminhar na multidão das palavras e dos pensamentos. Nenhum homem deseja, nesta hora, dar a mão a outro homem, mas deseja receber a infinita misericórdia de Deus. Por isso eu clamo, eu rogo e peço, ó Deus meu Pai, que os céus possam estar, ó Deus eterno, completamente, ó Deus bendito e soberano, olhando, ó Deus meu Pai, para os favores imerecidos ao qual o homem deseja receber de Deus. Eu desejo, meu Senhor, que não apenas os teus olhos de misericórdia, compaixão e piedade possam contemplar a construção desta oração, mas eu desejo também, Senhor, que nós sejamos favorecidos segundo a piedade e a misericórdia de Deus. A tua palavra é bem clara e ela diz que nenhum homem pode receber coisa alguma se dos altos céus não for lhe dado. Assim, ó Deus meu Pai, eu desejo receber as dádivas segundo a permissão, a misericórdia e a vontade de Deus. Ó amado, querido, soberano, divino e magnífico Deus, tem piedade, ó Deus meu Pai, compaixão dos que creem e confiam em Ti. Afasta-nos, ó Deus, de todas as transgressões, de todas as obras que obstruem, ó Deus meu Pai, a chegada e o desembarque, e assim também a decisão que cai e recai sobre cada oração. Eu venho aqui nesta hora, Senhor, confiado não em minhas mãos humanas, porque sei que sou um ser mortal, e inúmeras vezes a Tua palavra tem me mostrado a minha fragilidade, mas também tem me abrigado em confiança e fé para que eu creia em Deus. E aqui estou eu, fazendo uso, ó Deus meu Pai, da Tua sagrada orientação divina. Estou de joelhos dobrados, estou abrindo, ó Deus, os meus lábios, destravando, ó Deus meu Pai, os meus pensamentos que ora desejam ir em direção aos favores da minha vida pessoal. Mas eu desejo, ó Deus meu Pai, que o meu coração possa ir em direção à vontade soberana de Deus. Eu aprendo com Deus que o homem não vive só de pão, mas ele vive de toda palavra que vem de Deus. Então aqui, segundo a graça infinita de Deus, eu insisto em pelejar diante de Deus em oração. E assim trago e convido meus amados irmãos e companheiros em Cristo a pelejarem, ó Deus e meu Pai, em oração. Porque a Tua palavra diz: orai sem cessar, e buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. É verdade, Senhor, é verdade, meu Senhor, é necessário buscar de todo o coração. Quero te homenagear, quero continuamente preencher os espaços, ó Deus, que existem
disponíveis dentro do meu coração. E se porventura não há disponibilidade, Senhor, que em misericórdia e graça o Senhor pode assim criar dentro de mim, dentro dos meus irmãos, dentro dos teus filhos, das tuas filhas, dos teus servos, das tuas servas, dentro dos tementes, dentro, ó Deus, dos crentes em Jesus Cristo. Senhor, eu sei que Tu és um Criador infinitamente poderoso. O meu Salvador descreve com grande autoridade, convicção, elegância e poder. Todo o poder me foi dado nos céus, me foi dado na terra. Eu quero, ó Deus, meu Pai, trazer à memória grandes feitos do meu Senhor, porque tenho visto um Deus guerreiro, tenho visto um Deus, Pai amado, de muita força, de muito poder, um Deus que nunca empata as suas batalhas, um Deus que nunca vai favorecer homem algum a prevalecer sobre a sua obra. Haja visto que a sua misericórdia, a sua graça e a sua piedade tem alcançado gerações e gerações de homens ao qual assim lhe é dada a oportunidade de conhecer a Deus. Mas uma coisa me chama muita atenção, são as recomendações soberanas e divinas ao qual a Escritura Sagrada usa os santos de Deus, os profetas de Deus, os homens apóstolos, os homens, ó Deus meu Pai, que creem e confiam em Deus. E não obstante, a palavra do meu Salvador é uma palavra extraordinária, magnífica, o maior pregador de todos os pregadores, porque traz a verdade e sempre assim deseja convencer o homem. Há uma passagem em que ele está ensinando aos judeus, e os judeus assim imaginam ser ele um homem, apenas um homem, e não conseguem contemplar que ele é um Deus encarnado. E assim um certo judeu diz: como, pois, conheces tu a Abraão? Porque o Senhor havia dito: antes que Abraão existisse, eu já era. Então ali o Senhor mostrou o poderio sagrado, divino, sobrenatural, excelso de Deus. Eu aqui nesta manhã, diante desta oração, eu glorifico a Deus porque os homens disseram de uma forma muito distante: como podes tu ter conhecido Abraão se ainda não tens nem 50 anos? É verdade, eles estavam falando com o jovem Filho de Deus, o grande Emanuel, o grande Yeshua, o nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Senhor, eu te louvo e te engrandeço, porque aqui estaciona a minha alma das verdades soberanas, transcendentais de Deus, trazidas pela pessoa do Salvador, quando ele dizia e afirmava que antes que Abraão existisse, ele já havia assim a estar ao lado de Deus. Esta é uma revelação muito gloriosa, muito profunda, porque vejo, ó Deus meu Pai, a soberania de Deus, porque nós, na presente obra secular, não completamos, na maioria das vezes, 100 anos de idade. Mas o nosso Salvador, ele mostra claramente que a sua existência é antes da fundação do mundo. Então temos um Deus perpétuo até os dias de hoje, porque sabemos que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele tem uma obra milagrosa, uma obra de redenção, uma obra divina, uma obra em que irá julgar verdadeiramente a todos os homens. E é por isso que eu glorifico a Deus sempre quando ouço uma fala soberana, divina, do glorioso Jesus Cristo, o nosso Redentor. Em certa ocasião,
há uma conjectura na palavra de Deus em que o próprio Salvador diz: eles me pedem um sinal, geração incrédula e perversa. Nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Nós sabemos que o clássico da palavra do profeta Jonas revela uma obra de muito ensinamento. Aquele homem saiu a fazer uma obra de si próprio, individual. Ele não olhou para a necessidade coletiva daquela cidade de Nínive, ao qual Deus lhe mandou para que pregasse a sua palavra. Naquele momento, a conclusão inicial de Jonas estava completamente equivocada. Ele pensou apenas sobre si e não sobre os demais, ao qual o Senhor assim lhe advertiu. Tiveste compaixão de uma abobreira, ao qual não trabalhaste, nem de dia, nem de noite. Mas não tivesse compaixão, Jonas. Não tivesse compaixão, Jonas, de milhares ou 120.000 homens que não sabem discernir a mão esquerda da mão direita. O Senhor produz conteúdos sagrados, divinos, já escriturados, mas também produz em nossos corações homens, mulheres, santos de Deus, uma ciência extraordinária. Ele produz aos nossos olhos espirituais, em nossos corações, o digerir de um egoísmo tremendo da pessoa do profeta Jonas. E assim diante desta atitude tão errônea, tão profundamente entristecedora para Deus e para todos os homens, quando assim tem um homem como exemplo. E nós vemos ali que o mesmo Deus trouxe a fazer a sua vontade diante do já conhecido tragar do peixe sobre a vida do profeta Jonas. Onde eu quero chegar é que nós devemos olhar para a soberania de Deus, e os projetos de Deus são projetos para salvar não apenas um homem ou até mesmo uma mulher, mas os projetos de Deus é que a salvação se estenda de uma forma muito profunda a todos os homens. Mas é bem verdade que ele veio para todos, mas nem todos verdadeiramente alcançam a fé. Porque o mundo invisível de Deus, ele é tão moderno, tão elevado, que é necessário que o homem creia em Deus. E o crer é exatamente confiar e criar simultaneamente uma vida de oração diante de Deus. Porque a vida de oração, ela leva que o homem possa a fazer inúmeras escavações espirituais, seja na Escritura Sagrada, seja também numa vida ao qual assim deseja receber as preciosas pérolas, esmeraldas, as preciosas, ó Deus meu Pai, gramas de ouro ou de prata e de todo, ó Deus meu Pai, assim proceder de pedras preciosas e de minérios raríssimos e com preços de elevada cotação. Eu quero te engrandecer, Senhor, quero te exaltar. Os teus pensamentos são tão elevados, tão digníssimos, tão perpétuos, que chego às vezes a ficar estupefado, estarrecido. Fico assim a me pegar a pensar nas profundezas divinas, soberanas e eternas já decretadas por Deus. Quando tu falas, ó Deus meu Pai, na tua Escritura, eu vejo que a minha direita ou a minha esquerda, sobre mim ou embaixo de mim, estou cercado. As cercanias da tua misericórdia, da tua piedade e do teu poder levam a minha alma, ó Deus, a me humilhar diante de Deus, a reconhecer não apenas o poder, Senhor, não apenas o poder, visto que tu ruminas na minha mente
sempre a me levar nas recâmaras do teu exército celestial divino. Eu também, ó Deus meu Pai, fico assim a pensar e a meditar, Senhor, na tua bondade, na tua benignidade, Deus, na tua compaixão, na tua misericórdia. Um Deus tão grande, um Deus tão elevado, tão digno, um Deus tão justo, um Deus tão perfeito, um Deus tão glorioso, tão amoroso, um Deus eterno, trazendo a salvação divina e eterna aos homens pelo sacrifício da vida do seu próprio Filho. Senhor, eu vejo que o homem tem uma rejeição de fazer qualquer que sejam as coisas que assim exijam um esforço mínimo. Há assim sobre a humanidade, ó Deus e meu Pai, uma insatisfação, ó Deus, um repúdio para fazer as menores de todas as menores coisas. Quando o Senhor requer do homem uma vida de oração, ele acha tudo tão pesado, tudo tão difícil, e não se predispõe, ó Deus meu Pai, a trazer de Deus o poder e o ensinamento da piedade. Quando eu vejo meu Salvador se abster de toda a sua riqueza, de todo o seu palácio e da família real, eu fico embasbacado. Como pode, assim, um homem não meditar e não trazer à memória toda a ciência de Deus, que assim Deus revela na sua sagrada palavra? É por isso que quando eu olho para a palavra de Deus, eu desejo cada vez mais saúde espiritual, para poder fazer as escavações espirituais consoantes ao qual Deus me impulsiona na tua sagrada palavra. É pela palavra, ó Deus meu Pai, que levo a minha alma, ó Deus, o meu espírito, assim meditarem de dia e de noite. Sempre que tenho um tempo, desejo recorrer e debruçar e confiar, esmiuçar, meditar e ler, ó Deus, a tua palavra. É da tua palavra, Deus, que eu busco quais são os seus pensamentos. É da tua palavra que eu busco quais são as tuas vontades. Por isso eu quero homenagear a ti, ó Deus, porque tenho visto que de geração em geração, milênios a milênios, o Senhor usa, ó Deus, a espada do Espírito, que é a tua palavra. Por isso eu te glorifico, eu te exalto e eu te bendigo nesta manhã, porque tenho visto, ó Deus meu Pai, a tua Escritura Sagrada como uma palavra fiel e permanente. Tu tem me dado força para confiar cada vez mais no mundo transcendental, invisível, soberano de Deus. A tua palavra diz, ó Deus, que teu saudoso servo, João, assim deixou devidamente escriturado no livro do Apocalipse. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus, adora a Deus. Senhor, eu tenho ouvido magníficas, ó Deus meu Pai, conclusões estruturadas na tua palavra, o que me traz realmente um resultado muito gigantesco, porque eu olho, ó Deus meu Pai, e busco assim, por um momento, por uma geração, por qualquer coisa que seja, e vejo que quando cantamos, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Essa é uma verdade, ó Deus eterno, soberano, muito clara. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Eu vejo que muitos homens, ó Deus, na ciência da tua palavra,
ocuparam-se, ó Deus, em trazer da tua obra divina, da tua criação eterna, toda a ciência ao qual precisavam para dar continuidade a uma vida recebida da parte de Deus. O que eu desejo trazer nesta manhã é assim, Senhor, o meditar e o ancorar, ó Deus meu Pai, a minha alma diante de Deus. Todas as vezes que eu vejo que tenho a oportunidade de construir, segundo a misericórdia, piedade, permissão e concordância com Deus, uma certa metáfora, ou algo que eu possa fazer, uma analogia explicável, eu desejo a Deus meu Pai, que cada vez, não apenas eu, ou minha alma e o meu espírito, mas meus amados irmãos, companheiros em Cristo, possam também, assim, entender a ciência de Deus, por claras, ó Deus, obras da parábola da Escritura, ou até mesmo de metáforas ao qual nós trazemos, e elas assim sucedem uma explicação profunda, ó Deus, e certa e clara e absoluta de Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que tenho a oportunidade de me aplicar a Deus. Então eu começo a entender que cada oráculo de Deus escriturado na sua palavra possa ser representado por um voo de uma aeronave que sai naturalmente de um aeroporto para outro aeroporto. O que se dá na verdade é que cada aeronave tem que aterrissar em um aeroporto seguinte aonde está decidido o seu destino. Cada dia que eu dobro os meus joelhos na palavra de Deus, eu vejo que o Senhor me traz de forma assertiva a entender cada momento daquele escriturado na palavra. A aeronave vai de um aeroporto para outro. Em um determinado momento, o combustível, naturalmente, vai ter que ser reabastecido, uma vez que ela precisa, na verdade, alocar e assim chegar em outro destino. A nossa vida espiritual, ela está pautada em entender que existe a necessidade, ó Deus, imprescindível de crer na soberania de Deus. Quando eu vejo a palavra de Deus em Apocalipse, eu vejo que o profeta João, ó Deus, teu servo, teu filho, ou o apóstolo João também, é um homem esforçadíssimo. É um homem, ó Deus, que mergulha na ciência do mundo espiritual de Deus e assim é considerado na Escritura, ó Deus, o amado de Deus. Quando tu amas um homem, ó Deus, eu começo a entender pela tua palavra que ele está sedento, ele está faminto, ó Deus, de fazer a justiça de Deus. Ele está desejoso de levar a todos os homens, não apenas na palavra ao qual João pregava, conversava e assim trazia, ó Deus meu Pai, as homenagens e explicações de Deus. Quando na vida pessoal de João, ele tinha fome e sede, certamente, de falar em Deus, de falar em Cristo, de falar sobre o reino de Deus. E por que eu faço tal, ó Deus, conclusão ao qual me dá o Espírito Santo de Deus? Porque eu vejo a sua dedicação, não apenas em escriturar o Evangelho ou as epístolas, ao qual o Senhor lhe deu graça para que assim pudesse escriturar, mas também eu vejo ele, ó Deus meu Pai, na ilha de Patmos, em uma ferrenha e ardente fé. João está aqui sendo alcançado pelo poder sobrenatural de Deus divino. E ele então entende que deve assim trazer uma gratidão. É advertido pelo anjo: não, eu sou também conservo teu, como os profetas e como também os servos de Deus. Então, pois, não dobre os seus joelhos. Não, João, não dobre. Adore a Deus. Adore a Deus. O que eu vejo neste momento é uma advertência de Deus para que todos nós possamos
fazer as nossas escavações espirituais pessoais. Eu aqui do lado construo a oração da alvorada. Ela tem o objetivo de fortalecer os meus amados irmãos que estejam enfraquecidos, que estejam, ó Deus, meu Pai, desabastecidos, de qualquer que seja a esperança que há em Deus. E o que eu desejo falar é que a aeronave espiritual, movida no caminho da salvação pela fé, ela me levará dia após dia a assim estacionar a minha alma e o meu espírito e também trazer aos meus amados irmãos a alternativa de dia após dia estacionar no oráculo de Deus. Eu hoje vim parar aqui na Escritura Sagrada de Deus diante deste momento ao qual João foi alcançado por Deus. E o anjo lhe adverte de uma forma muito gloriosa, esclarecendo que devemos adorar a Deus. Então, quando nós vemos uma palavra em que nos adverte acerca da idolatria, nós devemos ver quanta riqueza há nesta palavra, para que nenhum de nós possa fazer o uso errôneo da Escritura Sagrada. Há momentos que nós devemos ver quão grande é a importância de nós não termos nenhuma idolatria. A palavra de Deus nos adverte, ó Deus meu Pai, sobre a idolatria, pois que nós colocamos naturalmente outro para que receba uma homenagem em que nunca deveria ser pensada e muito menos executada, porque a palavra de Deus nos mostra assim, ó Deus meu Pai, o que Deus pensa, ó Deus eterno, sobre os ídolos. A tua palavra diz que nosso Deus está nos céus e tudo, ó Deus, que faz, Ele pode assim dar prosperidade segundo a graça infinita de Deus. É um Deus. O nosso Deus não é prata e muito menos ouro. Ó Deus, como assim os homens o trazem, os seus ídolos, porque são prata e ouro, são obra das mãos dos homens. A tua palavra diz que os ídolos têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Então, a advertência da palavra diz bem claramente: tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos fazem e confiam em seus ídolos. Tornem-se semelhantes a eles. Senhor, há uma grave, ó Deus meu Pai, exortação. Há uma grave, ó Deus meu Pai, obra em que Deus faz um apontamento em que os homens que confiam, ó Deus, em seus ídolos tornarão semelhantes àqueles que assim o fazem. Eu louvo a Deus, ó Pai, porque a tua palavra me mostra que eu devo confiar em Deus. João está na ilha de Patmos, numa situação extremamente precária. O que deixa um conforto na alma e no espírito de João é que ele está diante do poder soberano infinito de Deus. Nos dias passados, que antecederam a João e milhares de outros homens, a palavra do Senhor já estava escriturada. Então o Senhor mesmo, em sua escritura, ele adverte e alerta o homem para que assim proceda. Israel, confia no Senhor, e Ele é o seu amparo, é o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e é o seu escudo. Confia no Senhor os que temem o Senhor, e Ele é o seu amparo, Ele é o seu escudo. Senhor, obrigado, porque assim como João na ilha de Patmos recebe a visita do mundo sobrenatural de Deus através do anjo, aqui também nós recebemos as devidas, ó Deus e meu Pai, escrituras sagradas, divinas e eternas, para que nós possamos confiar em Deus.
João está numa situação precária, ao qual foi lançado na ilha de Patmos em castigo, em prisão. Mas ainda assim, que esteja preso na ilha de Patmos, ele ali não rejeita a obra divina de Deus. Uma coisa muito gloriosa é que eu vejo que todo homem que pratica a justiça de Deus, ele começa a pensar de uma forma na obra e na mente de Deus. João está ali, mas em nenhum momento João faz uma queixa a Deus, dizendo: estou com frio, estou com fome, estou desabrigado, me lançaram nessa ilha, estou aqui nesta masmorra, não tenho sequer a visita de um irmão, ou a visita de uma companheira ou um companheiro. Ele foi lançado na ilha de Patmos. Todavia, nós podemos ver que Deus o torna um homem tão digno, um homem tão equilibrado, ainda que preso pela sentença dos homens, mas Deus assim lhe quebrou todas as cadeias que estavam sob a mente, ó Deus, e a caixa craniana de João. O que eu vejo nesta hora, nesta oração da alvorada, é que a oração do justo, ela muito pode em seus efeitos. João, na ilha de Patmos, recebe a visita de um anjo, e não obstante uma vez, mas creio eu, por algumas vezes. Há um conteúdo tremendo do movimento sobrenatural de Deus, eterno, divino e perpétuo, um movimento sobrenatural. No livro de Gênesis, João vai ainda acrescentar mais riquezas para a nossa vida temporal. Ele diz assim, a palavra do Senhor: disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Oh, glórias a Deus! Oh, aleluias! Oh, majestoso Deus! Oh, glorioso Deus! Tua palavra diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. Nós sabemos, ó Deus, meu Pai, que os santos foram escolhidos, foram separados, foram assim, ó Deus, meu Pai, trazidos ao coração de Deus, para que possam não apenas sobreviver diante do mar da vida e diante das obras profanas. Foi-nos dado um espírito, ó Deus, de coragem, um espírito de fé, um espírito, ó Deus, ao qual tu selaste a vida de João. Ele está na ilha de Patmos, mas o que me deixa mais, ó Deus, estupefado é que em nenhum momento faz reivindicação de qualquer que seja a necessidade que tenha, mas faz cumprir a vontade de Deus como prisioneiro dos homens e não titubeia em nenhum dos pensamentos que possam lhe tirar, ó Deus, esta concentração. Eu louvo a Deus porque o Senhor é bem claro, não põe cabresto em homem algum, e assim nos ensina que o injusto, se assim deseja, continue fazendo injustiça, e também continue o imundo, ainda imundo. Mas também a palavra de Deus bem clara é: o justo continue a praticar a justiça, e o santo continue a santificar-se. Obrigado, Deus, porque somos recomendados pelo onipotente Espírito Santo a trazer, meu Deus, a prática da justiça e continuar em santificação. Esta é uma oração, Deus, que eu entendo que preciso de santificação. O ato é muito, ó Deus, meu Pai, antigo, a santificação. Porque quando o homem se santifica, ele vê a necessidade de estar ao lado de Deus, recebendo o perdão de Deus, recebendo as benevolências de Deus, as misericórdias e a piedade. Então eu aprendo, a Deus, que na palavra é necessário o homem ter santificação. A Bíblia diz: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.
Senhor, o mundo espiritual das trevas, ele é extremamente predominante. A Bíblia nos mostra que, quando houve a rebelião nos céus, ele trouxe, ou seja, ele arrastou 1/3 dos anjos. E eu vejo então que a recomendação de Deus a fazer a santificação é para blindar os nossos pensamentos, a nossa caixa craniana, de não ser invadida pelos pensamentos do inferno, não ser invadida, ó Deus meu Pai, pelo atrevimento demoníaco de tomar posse da vida de um ou da vida de outro. A santificação, ela fecha a porta para toda invasão dos principados e potestades do inferno. Eu vejo que João está numa situação precária do corpo, está preso na ilha de Patmos. Imagino eu quantos quilômetros por hora deva soprar um vento. A Bíblia diz que ele foi lançado na ilha de Patmos. Eu não sei se houve tempo de fazer uma tenda ou até mesmo de se abrigar numa caverna. Mas o que eu vejo claramente é que João está blindado pela santificação. E por isso assim prova a palavra que estava apto, equilibrado, estava em perfeitas condições de receber as revelações divinas ao qual se dão na palavra de Deus. É um momento que ele se nutre da realidade do mundo sobrenatural de Deus. Eu aqui também estou, nesta hora, me nutrindo da realidade do mundo espiritual de Deus e desejo que Deus venha também, através desta oração, ó Deus, nutrir meus amados irmãos, minhas amadas irmãs tão queridas, servas de Deus, que se esforçam, ó Deus e meu Pai, como mulheres de Deus, sejam elas casadas, ou solteiras, ou jovens, ó Deus, abençoa em porção dobrada, sacudida, multiplicada, tirada dos teus celeiros, ó Deus meu Pai, as minhas queridas e amadas irmãs. Toma tuas servas em tuas mãos, porque muito tem se dedicado, ó Deus, ao ministério da oração. Eu sei, ó Deus meu Pai, que o ministério da oração é um ministério que pode mudar, reverter tudo pela infinita misericórdia de Deus. Senhor, obrigado, ó Deus meu Pai, porque tenho ainda um pensamento. Estende sua misericórdia, sua graça, as bênçãos e as vitórias sobre meus amados, queridos irmãos e companheiros em Jesus Cristo, porque sei que podem ser atendidos segundo a vontade de Deus. Senhor, eu prossigo na tua palavra e desejo aqui, ó Deus meu Pai, concluir o pensamento, ó Deus eterno, da justiça de Deus. Senhor, eu vejo que o homem que pensa acerca, ó Deus, de um paralelo instaurado por Deus, ele sempre pensa, ó Deus, em fazer o alcance como é assim o pensamento de Deus. João trouxe uma palavra, e aqui está escriturada, e ele nos adverte que na revelação divina, o anjo, pois, foi assim mais adiante. E ele assim diz na sua palavra, que Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Senhor, ele é então o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim. A palavra de Deus nos diz bem claramente que agora haverá para todos nós, cristãos, ó Deus, tementes a Deus, homens que se curvam diante da palavra de Deus, entendem claramente que a palavra, ela revela os pensamentos, os sentimentos, ó Deus, e toda a vontade de Deus. Então a Escritura Sagrada, ela nos faz ressoar aos ouvidos e ao coração o que Deus tem para os homens santos, para as mulheres santas, para os que se curvam, para os que na verdade já entendem que não precisam morrer para obedecer a Deus, visto que um cristão, ele não morre. Um cristão, ele tem uma vida perpétua ao lado de Deus. De quem ora falo é de um homem em que os homens já deram como morto. Mas João não está morto, visto que ainda ensina na Escritura Sagrada, pela infinita misericórdia de Deus, tudo quanto Deus lhe revelou há mais de 2000 anos atrás.
Olha só, presta bem atenção. Que coisa linda da parte de Deus. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Você observa bem a ciência que Deus dá a João pelo onipotente Espírito Santo. Ele diz bem claramente, para que entrem na cidade pelas portas. Eu não sei se você se lembra que muitas pessoas que se dizem cristãos, você vê claramente que vive uma vida completamente destoada da vontade de Deus. O que você imagina desta falta de temor e desse desenquadramento total e absoluto? Eu me refiro que muitas seitas fazem o que querem e o que não querem, colocando ao lado, em cima ou embaixo. O que eu vejo claramente nesse comportamento é que muitos homens imaginam que vão entrar pela janela ou pelo telhado. E assim muitos talvez desejem até entrar pelo esgoto. Mas eu vejo aqui na palavra de Deus, nos assistindo em poder e graça e misericórdia, João revela de forma muito clara para que os homens assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. A porta da vida eterna é Jesus Cristo. O padrão da santidade está em Jesus Cristo. Na crucificação, o próprio Deus revela: ó Deus, meu Pai, que não tem filho mimado. Por isso, seu próprio filho foi para a cruz do Calvário, para que assim se desse então a propiciação, ou seja, um sacrifício de um Deus para outro Deus. Eu glorifico a Ti, Senhor, porque a palavra revela que ficarão de fora os cães, os homens que apacentam a si mesmos pela força da carne e que têm interesses, ó Deus meu Pai, em perpetuarem-se dentro do mundo temporal presente. Então os cães, eles têm ensinamentos falsos, ensinam falsas coisas e eles então vão arrastar muitos homens e mulheres para as suas conveniências, ó Deus meu Pai, falsificadores. Porque falsificam, enganam com doutrinas de demônios. A tua palavra também diz que os feiticeiros ficarão de fora. Ficarão de fora os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Deus, eu te glorifico, porque nos deste a entender que um idólatra, ele pratica a mentira. O idólatra, ó Deus bendito e poderoso, ele faz, ó Deus eterno, assim, ó Deus bendito e poderoso, valer a sua vontade. O idólatra coloca outro homem mortal, outra criatura, no lugar divino, que só deve se assentar o onipotente poder de Deus. Obrigado, Senhor, porque fomos advertidos a praticar a justiça. João está praticando a justiça, que ainda que esteja no desconforto de um corpo, no desconforto da alma, João não olha para tal situação. O que nos ensina é que ainda que nós estejamos lutando, nós estejamos por baixo, uma hora, na misericórdia infinita de Deus, assim sabida pela onisciência de Deus, nós vamos passar para cima. Ora, se estamos também por cima, devemos temer a Deus em praticar a justiça, para que assim, quando porventura cairmos por baixo, nenhum de nós ficará desesperado. E cada um ressoará em seu canto de oração. Não devemos recuar. E por que não devemos recuar? O justo viverá da fé. Não devemos recuar. Por quê? Não devemos. Porque a Bíblia nos fala, o Senhor nos diz, que se o justo recuar, Deus não tem prazer na nossa vida. Porquanto a Deus desvia de nós, qualquer que seja a covardia, qualquer que seja o recuo, qualquer que seja a maledicência,
qualquer que seja a homenagem ao inferno. Ajuda-nos a não emprestar de maneira nenhuma os nossos lábios para a corrupção, e muito menos o nosso corpo para o pecado e para a perversão. Senhor, nos ajuda a olhar para o exemplo de João, da Escritura Sagrada, que foi contemplado pelo soberano, divino e eterno poder de Deus. Ele não olha para ti, Senhor, mas ele olha para os propósitos divinos instaurados na pessoa de Deus. Me faz olhar para ti, Senhor, me faz olhar para ti, me faz desejar, contemplar e ver a tua magnitude, as tuas qualificações, teus atributos, teu poder, tua fama, tua importância na minha vida, Senhor. Faz a minha alma digerir a importância de Deus. Me faz sentir fome, me faz sentir sede, me faz sentir a tua verdade nas entranhas da minha alma e nas entranhas do meu espírito. Ó bendito Deus, rogo a ti que ajude a todo homem que está mergulhado no lamaçal do pecado, a toda mulher, ó Deus e meu Pai, que sem nenhuma propositura de temor mergulhou no mar da vida, está no meio das ondas gigantes, está até mesmo a perder a própria vida, como assim revela o sentimento de aflição e angústia. Senhor, eu vejo que a aflição do homem chega num nível tão extremo, que quando ele perde tudo, ele ainda assim não consegue ver que existe a pessoa de Deus, para que assim possa fazer como trouxe eu o exemplo da aeronave. Ela abastece num aeroporto, mas ela vai ter que descer para assim se reabastecer. Eu fiz esta oração hoje, estou junto com meus queridos irmãos, amados companheiros em Cristo e companheiros. Mas a oração de hoje já não servirá para amanhã. Eu preciso ter depósito e ver o que diz a palavra de Deus. Operai a vossa salvação. Cada mulher e cada homem opera assim o sacerdócio dado por Deus, segundo aquilo que lhe convém. Eu entendo que o mar da vida está gigantescamente furioso. Ele deseja tragar a minha alma, e não obstante a todos aqueles que estão na igreja ou fora da igreja. Mas eu tenho um recurso glorioso e aprendo que eu preciso cuidar primeiro do meu espírito, como João assim está fazendo. Não há nenhuma reclamação em que João pede um casaco, ou que João pede uma capa, ou que João pede algum alimento. As tratativas de João são exclusivamente espirituais. O anjo lhe adverte, assim ensinando, que aquele que é, na verdade, um praticante da injustiça, que continue fazendo como uma pessoa imunda. E aquele que é, na verdade, um santo de Deus, que continue a praticar a justiça e também a santificar-se. Há uma palavra bem antiga, um clássico, muito soberano, em que o próprio servo de Deus diz: santificai-vos, para que possa eu, o Senhor, operar no meio de vós. Querido irmão, querida irmã, a palavra do Senhor nos ensina a praticar a justiça de Deus. Você não precisa praticar a justiça de Deus só em volta da sua família ou em volta da sua parentela. Mas você precisa praticar a justiça de Deus atendendo os interesses de Deus. Ora, se você está num lugar não muito confortável, entenda assim o que diz a palavra. Atende, pois, os interesses de Deus. Porque muitas das vezes o homem se rebela. E então, se for esse pregador pregar no dia de hoje, eu vou. Se for esse trabalho, eu vou. Se não for esse, eu não vou. Você está enchendo a tua vida daquilo que nunca deveria ter pensado e quanto mais executado. Posto assim, se coloca no lugar de João, que com todo desconforto, ele se predispôs a fazer a vontade de Deus. Então, com comida na mesa, ou sem comida, porque creio que Deus não vai deixar, porque a palavra de Deus diz: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Mas por cima ou por baixo, bem ou mal,
enfermo ou são, rico ou pobre, tendo ou não tendo. Olhai, pois, queridos irmãos, companheiros em Cristo, servos de Deus, olhai para a justiça de Deus. E sede, pois, praticantes com a justiça de Deus, que é a prioridade que Deus tem que nós façamos sobre a face da terra. Você observa que João nos dá um ensinamento pelo onipotente Espírito Santo. Em nenhum momento ele conclama a sua necessidade pessoal, mas sim traz uma palavra que com certeza já salvou centenas, milhares de homens de fazerem a sua própria vontade. E então João está trazendo uma palavra universal que salvará toda a humanidade que crê e confia em Jesus Cristo. Porém, a classe dos homens já citados está bem clara e aqui assim decidido em sentença soberana divina. Ficarão de fora todos aqueles ao qual acabei de assim citar. Ficarão de fora, ficarão de fora, ficarão de fora. Que Deus nos dê graça e assim possamos trazer a palavra de Deus para os nossos corações, em oração, em temor e tremor. Olhemos por nós, pelos nossos companheiros, pelos homens que ainda não alcançaram a salvação. Orai, pois, para que a palavra de Deus, que assim como já passado, mais de 2000 anos, ainda tem, ó Deus, a função da espada do Espírito, pois ela separa juntas e medulas e reconstrói um novo coração em regeneração e na reconstrução dada pelo autor Deus. Senhor, recebe minhas orações, a oração dos meus irmãos. Nos ajuda a praticar a justiça, que é, ó Deus meu Pai, o pensamento central de Deus. Um Deus justo, um Deus perfeito, um Deus soberano, um Deus eterno, que ensina ao seu povo a ser praticante da justiça de Deus no coletivo e sempre deseja extinguir essa pretensão individualista que o homem tem por uma natureza errônea, muito errônea. Querido irmão, querida irmã, vou encerrar. Não seja individualista, mas seja um homem ou uma mulher que tenha interesses no coletivo de Deus. João, em sua situação completamente desfavorável de um conforto pessoal humano, ele tem interesses, até nos últimos momentos da sua vida, em fazer assistência, em trazer assistência ao coletivo de Deus. Recebe, meu Senhor, recebe, meu Criador, recebe, meu Santíssimo, ó Deus, Deus e soberano, as orações que ora foram colocadas, sejam as que saíram dos meus lábios e do meu coração, mas também as que saíram do coração dos teus filhos, das tuas filhas, dos companheiros e companheiras em Cristo. Nos dá um dia abençoado segundo a tua vontade. Renova as nossas forças e aumenta a nossa fé. Aqui encerro, ó Deus, esta oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.